Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede obrigatória de rádio. Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos e minhas amigas, venho aqui para falar de 2 assuntos muito importantes. Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil. O pé de meia e o novo farmácia popular. É para os jovens brasileiros que traga a primeira boa notícia. O pagamento da poupança de R$1.000 do programa Pé de Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família. Todo mês, o aluno que comparece às aulas recebe R$200. Se fizer o Enem, ganha mais R$200 também, num valor total que pode chegar a R$9.200. E a gente também criou o Pé de Meia licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor. A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada, apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas, tudo de graça. Depois de 2 anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa. Seguimos ao lado de cada brasileiro e de cada brasileira para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Uma excelente semana para todo mundo e até a próxima. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio. Minuto Ciência. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação iniciou nesta segunda-feira as obras de infraestrutura do reator multipropósito brasileiro. A cerimônia ocorreu em Iperó, município do interior de São Paulo, e contou com a presença da ministra Luciana Santos, do presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Francisco Rondinelli Júnior, entre outras autoridades. O RMB representa um avanço estratégico para o desenvolvimento da ciência e tecnologia nuclear no Brasil, fortalecendo a infraestrutura do setor e ampliando a capacidade de pesquisa e inovação. As aplicações abrangem diversas áreas, como detalhou a titular do MCTI, a ministra Luciana Santos. Será um complexo de centro administrativo, aonde nós vamos poder ter os feixes de nêutron que serão fundamentais para analisar a matéria em escala nanométrica. Com isso, vamos poder ter o uso da ciência e tecnologia nuclear para a agricultura, para o meio ambiente e para a medicina, através dos radiofármacos. Os radioisótopos são um insumo muito importante para tratamento de câncer. Então, aqui, a ciência nuclear e a tecnologia nuclear a serviço de salvar vidas e de tornar também o Brasil autônomo, soberano na área desse insumo que é tão importante para salvar vidas. O RMB será o maior centro de tecnologia nuclear do Brasil, consolidando-se como um marco de sustentabilidade, inovação científica e tecnológica e desenvolvimento de aplicações nucleares para a sociedade. Com a implantação, o país avança na construção de uma infraestrutura nuclear de ponta, fortalecendo a autonomia, a segurança e o progresso tecnológico essencial para o desenvolvimento. O reator está dentro do eixo 8 de programas de apoio a projetos nacionais estratégicos do novo PAC. E esta é a primeira vez que projetos na área de ciência e tecnologia entram nas obras da iniciativa. Reportagem, Mariana Leite. Minuto Ciência.
Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. O transporte de derivados de petróleo no Rio Grande do Sul e na costa brasileira ganhará reforço de 4 novos navios. O contrato de aquisição das novas embarcações foi firmado em cerimônia no estado gaúcho. A licitação foi vencida por consórcio de estaleiros e os projetos devem gerar 10 mil empregos diretos para o setor. Esses investimentos contemplam um programa de renovação da frota da Petrobras, que faz parte do novo PAC. Ao todo, serão investidos 23 bilhões de reais para a contratação de 44 embarcações. Além de reduzir os custos do transporte marítimo, a nova frota vai emitir 30% a menos de gases do efeito estufa com soluções energéticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou os benefícios em fortalecer a frota naval brasileira. Por que eu quero construir indústria naval? Por que eu quero recuperar? Eu quero recuperar porque um país que tem uma bela indústria naval, ele se torna competitivo num comércio internacional que tem 90% de coisa feita por transporte marítimo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que os investimentos são fundamentais para reconstruir e desenvolver o país. Aqui nós não estamos só anunciando a construção de 4 navios. Por trás desses navios tem produção de conhecimento, tem empresas de projetos, engenheiros, técnicos. Se desenvolve é quem produz tecnologia, é quem disputa conhecimento. Nós estamos com muito trabalho reconstruindo a nação, aqui reconstruindo a indústria naval, que vai se projetar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Espírito Santo, na Bahia, no Rio de Janeiro. Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional. O governo federal lançou em fevereiro o Contrata Mais Brasil, uma plataforma de oportunidades de negócios que conecta pela internet compradores públicos da União, de estados e de municípios e microempreendedores individuais, os MEIs. A ideia é ampliar as oportunidades de negócios aos pequenos empreendedores com a contratação pela administração pública de serviços como reforma de móveis, pintura de parede, reparos de encanamento, chaveiro e manutenção de eletrodomésticos. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, é uma das instituições envolvidas no desenvolvimento da solução tecnológica da plataforma, por meio da qual o MEI interessado pode se cadastrar gratuitamente com login gov.br e inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, o SICAF. Segundo a gerente de Desenvolvimento Industrial da ABDI, Cecília Vergara, uma das motivações da agência em participar da iniciativa foi o poder da plataforma de flexibilizar as regras de contratação no poder público, aproximando governos e microempreendedores. A plataforma Contrata Mais Brasil é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas de compras no mercado hoje. Ela viabiliza que o governo, que tem o maior poder de compra do país, possa comprar diretamente, com flexibilidade e legalidade, do microempreendedor, que, por sua vez, é outro ator de peso na nossa economia. Assim, a plataforma gera mais emprego e renda para a população do país, cumprindo a BDI com a sua missão. A plataforma do Contrata Mais Brasil permite que os serviços sejam contratados pelos governos em até 5 dias após a publicação da demanda. Uma vez cadastrado, o MEI pode enviar propostas e receber notificações automáticas pelo WhatsApp sobre novas oportunidades em sua região. Para conhecer a plataforma, acesse contratamaisbrasil.sistema.gov.br. Foi aberta no dia 18 de fevereiro a consulta pública sobre o Plano Nacional de Economia Circular, uma iniciativa do governo federal destinada a orientar as políticas brasileiras de transição a um modelo econômico mais circular, inovador e sustentável. O documento tem por objetivo transformar o Brasil em um líder global na adoção de práticas de reaproveitamento de resíduos, como a reciclagem de plástico, promovendo competitividade e sustentabilidade no setor produtivo. O Plano Nacional de Economia Circular segue aberto para contribuições da sociedade até 19 de março
por meio do endereço www.gov.br/participa-mais-brasil/consultas-públicas. Da BDM Brasília, Nelson Aguiar. Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais. O governo federal começa a pagar nesta terça-feira, 25 de fevereiro, a parcela de R$1.000 aos alunos participantes do programa PED Meia, que passaram de ano em 2024. Os depósitos seguem até 27 de fevereiro, de acordo com a série dos estudantes e data de nascimento. Também serão depositados R$200 aos estudantes que finalizaram o terceiro ano e participaram dos 2 dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes que concluíram o primeiro e o segundo ano recebem um incentivo de R$1.000 no dia 27 de fevereiro, independentemente da data de nascimento. Para ter direito a receber a parcela referente à conclusão de cada ano, é necessário que o aluno tenha sido aprovado. Os estudantes que já terminaram o terceiro ano podem sacar o valor. Os que ainda estão cursando o ensino médio poderão retirar a poupança quando concluírem. O PED Meia é um incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público. O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de fomentar mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta terça-feira, 25 de fevereiro, parcela do incentivo conclusão no valor de R$1.000 e incentivo Enem de R$200 do programa PED Meia aos estudantes aprovados no terceiro ano do ensino médio público em 2024, nascidos nos meses de janeiro a junho. Além da aprovação no ensino médio, para recebimento do incentivo Enem, é necessário que o estudante tenha realizado os 2 dias de prova. Os valores serão creditados em conta poupança Caixa Tem e podem ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa PED Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes da rede pública matriculados no ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos. Para mais informações sobre os pagamentos do PED Meia, acesse www.caixa.gov.br. Bem, eu quero começar a minha fala pedindo desculpas a vocês. Já são 10 para as 2. Estava prevista a minha chegada em Brasília de volta às 3:30 da tarde. E pelo que eu estou vendo, eu vou sair daqui 3 horas da tarde. Mas eu queria explicar para vocês uma coisa. Primeiro, esse ato, para mim, é um ato simbólico. E segundo, eu fiz questão de pedir para todos os meus ministros falarem, porque eu não governo sozinho. Eu governo com essa turma que está aqui, com outros que não estão aqui. E sempre é importante vocês saberem, as pessoas que trabalham comigo, porque não é fácil a gente reconstruir. Se algum de vocês já alugou uma casa ou já comprou uma casa e teve que reformar, vocês aprenderam que fazer uma coisa nova é melhor do que reformar uma coisa velha. E nós pegamos esse país semi-destruído. E um exemplo dessa destruição foi a indústria naval. Um exemplo de destruição foi a cultura, foi os direitos humanos, foi o Ministério das Mulheres.
não tinha Ministério dos Indígenas, tinha acabado praticamente quase o Ministério do Trabalho. Ou seja, se acabou quase tudo nesse país, porque as pessoas que estavam governando não tinham nenhuma preocupação com o país e nem com o povo brasileiro. A preocupação era contar 11 mentiras por dia. E muitas vezes o povo seguia as mentiras que eles contavam. Muitas vezes. Eu, na época, estava na Polícia Federal no Paraná, e eu fiquei lá 580 dias. Eu assistia vários depoimentos e vários jornalismos, ou seja, era impensável a gente viver num país onde o presidente da República fazia questão de contar 11 mentiras por dia, sem levar em conta a qualidade da mentira e sem levar em conta quem é que estava ouvindo aquelas mentiras. E vocês aprenderam uma lição, que eu espero que tenham aprendido de verdade, de que é muito mais fácil destruir do que construir. Essa é uma lição que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Tem que ficar para a gente não permitir que aconteça outra vez. E quando eles querem destruir uma coisa, a primeira coisa que eles fazem é tentar tornar a história daquela pessoa que ele quer destruir uma história negativa. E vocês sabem quantas tentaram destruir a Petrobras. A Petrobras virou símbolo da corrupção. Vocês que estão de jaleco amarelo, muitas vezes tiveram o problema de andar com esse jaleco na rua, de ser provocado, porque foi jogado em cima das costas dos trabalhadores também a responsabilidade de que a Petrobras era um manto de ladrão. Vocês sabem o que vocês passaram. E por conta disso, quando criam uma imagem negativa contra alguém, fica muito fácil destruir esse alguém. E vocês aqui nesse estado têm uma história muito verdadeira. Primeiro destruíram a imagem do Getúlio Vargas, levaram ele à morte e até hoje não provaram nada contra o Getúlio Vargas. É assim que acontecem as coisas na política, quando você tem um inimigo de extrema direita que não tem nenhum problema de ter sido responsável, pelo menos pela morte de metade dos 700 mil brasileiros e brasileiras que morreram por conta da Covid, por irresponsabilidade de jogar o povo contra a vacina, de vender remédio falso e de contar mentira todo santo dia na televisão. Isso vocês viveram. Isso vocês viveram. E a gente só pode enfrentar isso se a gente tiver de cabeça erguida. No Brasil, muitas vezes se fala o seguinte: quando tiver uma acusação contra você, submerge. A palavra mágica é submerge, ou seja, se esconde, não sai de casa, não aparece mais, porque se você aparecer, eles vão te destruir. E a pessoa que submerge é covarde, ou a pessoa que submerge é culpado, porque quem não deve tem que levantar a cabeça e ir para a luta e enfrentar eles em igualdade de condições. É por isso que eu estou aqui de cabeça erguida. E eu vim aqui simbolicamente. Esse ato poderia ter sido feito no Palácio do Planalto. Eu não precisaria vir aqui para juntar 500 pessoas ou 1000 pessoas. Eu vim aqui porque para mim é simbólico. Porque eu estive aqui em 2006, eu estive aqui em 2008, eu estive aqui em 2010, e eu estive aqui em 2017, quando eu não era mais presidente, para discutir a quantidade de desemprego que causaram nessa cidade que vocês moram. E naquele tempo eu fiquei frustrado, porque eu imaginava que muito mais trabalhadores fossem participar do ato que nós convocamos. E muitas vezes as pessoas não participam, ou porque estão com medo, ou porque não compreendem, ou porque, quem sabe, acreditaram que o Lula era ladrão mesmo. Quem sabe? E eu não fico magoado com isso, porque eu acho que muitas vezes a gente não tem capacidade de falar o que as pessoas precisam ouvir. E muitas vezes a gente é o próprio culpado do que as pessoas acreditam da gente. E vocês sabem o que aconteceu com a Petrobras.
Você sabe como a Petrobras foi demonizada? Porque ele tinha o objetivo de desmanchar a Petrobras. Aliás, eles querem isso desde 1950. Desde quando ela foi criada, eles trabalham contra a Petrobras e já tentaram destruí-la muitas vezes. E eles perceberam que não podendo destruir a Petrobras, porque ela está na alma do povo brasileiro, eles resolveram fatiar. Resolveram vender pedaços da Petrobras. E começaram vendendo um grande pedaço, chamando BR, nossa distribuidora. E queriam vender muito mais, desmontar a África, a Petrobras na África, desmontar sonda. Eu fui no Rio de Janeiro, estava vendendo sonda praticamente pronta para ser vendida como ferro velho, para o Gerdau transformar em outro produto qualquer. E muitas vezes a gente não levantou a cabeça para defender as coisas que a gente acredita. Muitas coisas a gente não levantou a cabeça. E eu lembro quando eu estava preso que vieram me propor um acordo. Lula, vamos fazer um acordo. Você vai para casa com tornozeleira eletrônica e está tudo resolvido. Eu falei, não, comigo não está resolvido. Eu sou filho de uma pernambucana que nasceu e morreu analfabeta. E ela me disse, meu filho, nunca baixe a cabeça. Nunca baixe a cabeça. Você sabe se uma pessoa está falando a verdade, é pelos olhos das pessoas. E eu disse aos proponentes da proposta que eu ia para casa. Eu não vou para casa. Só vou para casa inocente. E quero que vocês saibam que eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Que eu não vou colocar tornozeleira porque eu não sou bom para o correio. E não vou para casa porque minha casa não é prisão. Quem me prendeu, que me solte. E eu quero sair daqui de cabeça erguida. E cá estou eu, de cabeça erguida, presidente da República, pela terceira vez nesse país, por conta de vocês. E resolvi recuperar a Petrobras e recuperar a indústria naval. Porque também construir a indústria naval não foi uma tarefa fácil. Vocês sabem que desde 2002 a gente tem brigado pela indústria naval. Esse país tem 8 mil quilômetros de costa marítima. Esse país jamais poderia ter prescindido de uma indústria de cabotagem. Jamais. Jamais, porque o que é ideal para um país como o Brasil é você o sistema de transporte, sabe, que você usa trem, que você utiliza navio, que você utiliza, caminhão. Um caminhão não precisa andar, 2 mil quilômetros com carro em cima, ele pode andar 300 quilômetros. Então o Brasil, 95% do nosso transporte de exportação vai de navio. O Brasil é o maior país da América do Sul. Por que a gente não tem uma indústria naval poderosa? Por que a gente tem que comprar navio da Coreia, de Singapura, da China? Eu lembro que um presidente da Petrobras chegou a dizer para mim em Salvador. Eu estava vindo do estaleiro, lá de Pernambuco, ele falou, presidente, a gente vai comprar sonda, da Coreia. Eu falei, não vai comprar. Não vai comprar. Se você comprar, a mesma caneta que te colocou na presidência vai te tirar da presidência. Nós vamos ter que fazer aqui. E fiz uma carta para a indústria naval brasileira, perguntando se eles tinham ou não capacidade de fazer aqui. Eles disseram que não tinha. Pediram para mim comprar 12 fora e o restante fazer aqui no Brasil. E nós compramos as 12 fora, Alckmin. E depois começamos a fazer aqui. Agora a gente aprendeu uma lição. Eu precisava contratar engenheiro, ferroviário, e não tinha mais engenheiro. Esse país tinha passado de produzir, trilho. Esse país tinha parado de produzir dormente. Eu aprendi que quando a gente começou a construir navio, a gente não tinha mais soldador especializado, porque não é uma solda qualquer soldar um casco de navio. E tivemos que trazer companheiros nossos brasileiros que estavam no Japão. O primeiro navio que a gente fez, a gente colocou na água, a gente descobriu que tem problema na solda. Tivemos que recolher esse navio e formar melhor o nosso soldador, para que a gente pudesse competir a nível internacional. Por que esse país tem que ser pequeno? Por que esse país não pode pensar grande? Por que esse país não pode competir em igualdade de condições com qualquer país do mundo?
Nós já temos uma empresa como a Petrobras que não perde para ninguém em inteligência de prospecção de petróleo em águas profundas. Uma empresa que não tem quase nenhum incidente, uma empresa que não tem experiência de incidente. Por que a gente não aproveita essa tecnologia para a gente se transformar na maior empresa de petróleo do mundo? Ah, mas agora a gente está discutindo a transição energética, a gente não precisa mais de petróleo, agora é eólica, agora... Tudo bem, eu sou contra o combustível fóssil. Quando a gente puder prescindir dele. Enquanto a gente não puder, a gente tem que ter, porque é o dinheiro da Petrobras que vai ajudar a gente a fazer revolução, sabe, na transição energética. É com o dinheiro do petróleo que a gente vai conseguir fazer, sabe, o biocombustível, o etanol, e que a gente vai poder fazer o hidrogênio verde e outras coisas mais. Então, companheiros e companheiras, esse país ele será do tamanho que a gente quiser. Vamos pensar um pouco maior. Vamos acreditar em nós mesmos. Vamos parar de acreditar naqueles que negam o Estado. O Estado não presta nada. O Estado é corrupto. O Estado não tem das contas. Ele só sabe vender isso. Como se os bons serviços fossem prestados por ele. Se não fosse o Estado brasileiro, a Covid tinha matado muito mais gente do que matou, graças ao SUS, que foi tripudiado a vida inteira e que durante a Covid, sabe, o SUS se recuperou. Se não fosse a Petrobras, o Brasil era importador de petróleo. Nós vendemos a BR, o que facilitou a vida do povo brasileiro? O que mudou, o que melhorou? O que baixou o preço da gasolina? Uma empresa de qualidade, orgulho nacional na distribuição de gasolina e de óleo diesel. Mas eles sempre estão vendendo a ideia, não é melhor se desfazer. E muitas vezes nós acreditamos. E quando a gente acredita, eles vão empurrando a gente para o abismo. E esse país não é um paísinho qualquer. Esse país é muito grande. E eu sou teimoso. Eu digo todo mundo, eu sou de um lugar que eu escapei da morte até 5 anos de idade. Na minha terra, quem não morrer de fome até 5 anos, vai durar 120 anos como eu quero durar. Pode ficar certo. Eu passei a vida explicando um partido que eu criei. Porque a bandeira era vermelha, porque tinha uma estrela branca, porque eu tinha barba. Sabe, tudo, passei a vida inteira explicando. Por que eu quero construir indústria naval? Por que eu quero recuperar? Eu quero recuperar porque um país que tem uma bela indústria naval, ele se torna competitivo num comércio internacional que tem 90% de coisa feita por transporte marítimo. E o que a Magda veio anunciar aqui é apenas o começo. Eu fui no Rio de Janeiro a semana passada, estou aqui hoje, na próxima semana nós vamos para o Espírito Santo, na outra semana vamos para Santa Catarina, na outra vamos para a Bahia. Ou seja, porque daqui para frente eu vou visitar até fábrica de palito de fósforo. Eu quero mostrar que esse país não tem volta. Esse país não tem volta. E não acredite nessa bobagem da macroeconomia. A economia não vai crescer, Deixa a bola rolar. Nós entramos no governo, a economia cresceu 0,8%. Cresceu 3,2%. O ano passado ia crescer 1,5%. Vai crescer 3,8%. E pode se preparar que vai crescer mais agora. Pode se preparar. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%. De lá para cá, ela nunca mais cresceu acima de 3%. Precisou nós voltarmos para crescer acima de 3% e gerar mais emprego. Porque o que faz a economia girar não é apenas o dinheiro que a gente empresta para os empresários. Não é apenas a quantidade de bilhões que a gente anuncia, é a quantidade de milhões que roda junto ao povo mais humilde. O que roda, o dinheiro que circula na mão do povo. O povo, quando pega R$1.000, ele não vai comprar dólar. Ele não vai depositar no banco. Ele vai comprar o que comer, vai comprar o que vestir, vai comprar o que calçar. Ele vai melhorar a vida da tua família. O dinheiro começa a circular, o comércio cresce, o comércio compra, a indústria produz mais, gera mais emprego, mais comércio, mais salário. É esse país que nós vamos construir. Olhe para a microeconomia desse país, sem despesar macro.
mas é na microeconomia que a gente vai salvar esse país. Eu quero pouco dinheiro na mão de muitos e não muito dinheiro na mão de poucos. É isso que eu quero para esse país. É isso que nós precisamos desse país. Eu quero o dinheiro rodando na mão do povo. Seja 5 mil, 10 mil, 11 mil, 2.500 reais. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo. E você pode ter certeza que não é milagre, não. Não é que eu tenho sorte, é que eu tenho juízo. Eu vim lá de baixo. Eu sei o que é 100 reais na mão de um pobre. E sei o que é 1 milhão na mão do rico. O do pobre vai produzir muito mais. Então é isso que nós temos que entender. Sabe, eu sou de uma época em que eu não pude estudar. Eu não tinha condição de estudar. Eu precisei trabalhar com 11 anos de idade. Hoje eu não quero que um moleque de 11 anos trabalhe. Eu quero garantir que ele estude. Porque esse país, como disse o Rui Costa, tem que ser exportador de inteligência, de conhecimento, e não só de soja ou de minério de ferro. É por isso que eu, não tendo diploma universitário, sou o presidente que mais investiu em universidade, mais investiu em escola técnica, porque para nós a educação é a essência do crescimento desse país. E para nós não é só o trabalho de carteira assinada, não. Porque hoje nós temos muita gente nesse país que não quer carteira assinada. Nós temos muita gente que quer ser empreendedor. Nós temos muita mulher que quer ser empreendedora. Nós temos muitos jovens que andam de bicicleta, de motocicleta, que não querem ir para dentro de uma fábrica ganhar R$1.600 para trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde. Não. Ele prefere trabalhar em outra coisa, e nós precisamos garantir crédito para essas pessoas poder ser empreendedores, trabalhar por conta própria e viver sua vida dignamente. Ninguém quer ser mais escravo. As pessoas querem mais liberdade. As pessoas querem mais tranquilidade, e cabe ao Estado brasileiro garantir oportunidade e ao mesmo tempo discutir segurança. Porque também a pessoa acha, eu vou trabalhar por conta, eu não preciso do Estado. Mas quando tem uma dor de barriga, é o Estado que vai socorrê-lo. Então é importante as pessoas compreenderem muito bem isso. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu tenho mais 2 anos de mandato. E eu quero, sinceramente, eu quero que vocês comecem a fazer uma comparação entre tudo que nós estamos fazendo e tudo que foi feito no governo depois do golpe contra a companheira Dilma. Eu quero que vocês analisem. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu não quero que vocês acreditem em nenhuma palavra minha. Estudem. Estudem a história do Brasil. Vocês que são gaúchos, isso aqui faz parte de uma parte da história desse país. Como pessoas como Getúlio e como Brizola. Estudem a história desse país. E vocês vão perceber que tem 2 momentos na história desse país que o povo pobre foi tratado com decência. Primeiro com Getúlio, com a CLT e com o salário mínimo e com a Petrobras. Segundo, no meu governo, colocando o pobre no orçamento da União para que ele tivesse direito de tomar café, almoçar e jantar. De colocar o pobre para fazer universidade, seja através do ProUni, seja através do FIES. Nós queremos que a filha da empregada doméstica, a filha de uma trabalhadora do estaleiro, a filha de uma diarista, que ela tenha a mesma oportunidade de disputar uma vaga com o filho da patroa dela e que vença o melhor. A gente não quer protecionismo para que o rico tenha tudo e o pobre não tenha nada. Nós queremos garantir oportunidade no mesmo banco da escola, que a gente vai ver que não é o dinheiro que faz a pessoa inteligente. O que faz a pessoa inteligente é ela comer as calorias, as proteínas necessárias, tomar um bom café e ter uma família que viva em paz, uma família mesmo. É esse país, companheiros, que eu estou proposto a construir. É esse país que é o meu compromisso de construir. Um país em que todos têm direito a evoluir. Eles pensam que o Lula só gosta de pobre. Não. Eu gosto de fazer o pobre deixar de ser pobre. É isso que eu gosto. Eu gosto de fazer o pobre deixar de ser pobre. Porque tem gente que pensa que nós gostamos de comer mal.
Só gostamos de carne de segunda. Que a gente vai na feira depois da meio-dia, porque é mais barato, na xepa, tudo amassado. Até ovo é apertado antes da gente chegar. Não. A gente quer comer bem. A gente quer estudar bem. A gente quer morar bem. A gente quer trabalhar e ter um salário digno. A gente quer educar os filhos da gente numa escola de qualidade. É por isso que nós estamos fazendo a escola de tempo integral. É por isso que nós vamos alfabetizar as crianças até o segundo ano do ensino fundamental, para que ele possa progredir na vida. É por isso que nós criamos o pé de meia. Vai ser poupança para 4 milhões de jovens que desistiu da escola para poder trabalhar. Não, você não vai trabalhar, você vai estudar, porque você tem o direito de ser doutor também. Você tem o direito de se formar naquilo que você quiser. E é por isso que a gente criou o pé de meia. E criamos um pé de meia para professor também, porque ninguém quer ser mais professor. Então a gente está estudando os melhores alunos do Enem, aqueles que tiveram acima de 650 pontos, que quiserem ser professores, também vão ter uma bolsa para que eles possam ser professores e a gente melhorar a qualidade da educação. Depois que tudo isso acontecer, eu posso morrer tranquilo. Como eu tenho um pacto com Deus, eu falo com Deus todo dia, eu não quero ir para o céu agora. Deixa a minha vaga lá. Eu gosto aqui na terra. Eu gosto de fazer as coisas que nós estamos fazendo. E eu sei da nossa responsabilidade, companheiro. Eu sei. Esse estaleiro vai voltar a funcionar. Esses empregos não são amanhã, não. Vai demorar uns meses para esse emprego começar, porque tem que estruturar tudo para começar a montar outra vez as coisas. Porque isso aqui foi semi-destruído. Mas eu quero que vocês saibam. O que nós estamos fazendo aqui é de verdade. O que a Magna falou é de verdade. Os que ministros falaram é de verdade. Porque para nós a verdade vai ter que destruir a mentira. Porque senão a gente não sabe a qualidade dos nossos filhos. E eu não quero que o meu filho seja algoritmo. É por isso que nós proibimos o celular na escola. Eu quero que o meu filho seja humanista e não algoritmo. E é por isso que nós vamos consertar esse país. Um abraço, gente, e até a nossa volta aqui, se Deus quiser. Você que achava que os recordes iriam parar por aí, que a gente já tinha feito de tudo, que o ano passado tinha sido extraordinário para o turismo brasileiro, vai se surpreender com essa notícia. Esse ano, dando continuidade aos esforços do governo do presidente Lula para desenvolver o nosso país e o turismo ser a locomotiva da retomada econômica do nosso país, nós registramos no mês de janeiro um recorde histórico de número de estrangeiros visitando o nosso país. Nunca, desde que o Brasil foi descoberto, vieram tantos estrangeiros para o nosso país. Foram mais de 1.485.000 turistas estrangeiros só em janeiro de 2025. Sabemos do esforço que foi feito para chegar até essa marca, mas do desafio que temos durante todo esse ano de 2025 para romper todos os recordes, assim como fizemos em 2024. O trabalho não para. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 25, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 7. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Presidente do Senado busca entendimento com o Supremo para a liberação das emendas parlamentares. O país não pode avançar sem resolver essa questão das emendas, que foi uma pedra que o Judiciário botou. Senadores podem votar aumento da pena para o furto de celular. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados vão ao Supremo Tribunal Federal para liberar o pagamento das emendas parlamentares. Repórter Érica Christian. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, devem discutir nesta quinta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a liberação das emendas parlamentares, que tiveram o pagamento suspenso no ano passado. Apesar de o Congresso Nacional ter aprovado novas regras de transparência, Dino manteve o bloqueio. Segundo o líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, Davi Alcolumbre deverá buscar um entendimento com o ministro do STF. O presidente Davi, ele tem estado no Supremo para encontrar uma solução e um entendimento para que essas coisas fluam, e a gente não tenha obstrução. Ao citar que o pagamento das emendas parlamentares está na Constituição, o líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, comentou que as votações no Legislativo deverão ser retomadas mesmo após o Supremo rever o bloqueio. A gente não pode avançar, aliás, o país não pode avançar sem resolver essa questão das emendas, que foi uma pedra que o Judiciário botou, como parece que a Constituição é nova, A Constituição é de 1988, as emendas impositivas, por exemplo, são emendas constitucionais. O orçamento é deliberado pelo Congresso Nacional. As emendas parlamentares suspensas são do orçamento do ano passado. Segundo deputados e senadores, diversas obras e projetos nos estados e municípios foram paralisados por falta de recursos em decorrência da decisão do ministro do Supremo. O Senado pode analisar o projeto que aumenta a pena para o furto de telefones celulares. Repórter César Mendes. Uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Datafolha apontou que 1 em cada 10 brasileiros teve o seu telefone celular roubado ou furtado entre julho de 2023 e junho de 2024. Outro levantamento do portal Mobilitime, especializado em telefonia celular, revela que o número de celulares subtraídos no país já ultrapassou 100 milhões. Pensando em medidas mais eficazes para o enfrentamento dessa situação, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que altera o artigo 155 do Código Penal para estabelecer pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa em caso de furto de aparelho celular móvel. Para permitir que pessoas que roubam o celular e não têm nenhuma pena de matar para ter êxito nessa sua iniciativa, tenham penas mais duras. O projeto ainda deverá ser encaminhado para as comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública. Senadores pediram ao novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça a votação do novo marco temporal da demarcação de terras indígenas. Repórter Bruno Lourenço. O senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, apresentou uma proposta que define a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como chamado marco temporal para o reconhecimento da ocupação tradicional indígena. O colega de partido e senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, considera que já é hora de a Comissão de Constituição e Justiça retomar a análise da PEC, que foi adiada por conta de uma tentativa de entendimento entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é que nós paralisamos o debate da PEC no marco temporal em homenagem à tentativa de acordo, presidida pelo Supremo Tribunal Federal. Neste ínterim, em que as coisas deveriam estar assustadas, o governo federal editou 2 decretos homologando demarcação de terras indígenas. Bom, 2 no meu estado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que vai conversar com os líderes para encontrar o melhor encaminhamento da proposta. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
presidente do Senado busca entendimento com o Supremo para a liberação das emendas parlamentares. O país não pode avançar sem resolver essa questão das emendas, que foi uma pedra que o Judiciário botou. Senadores podem votar aumento da pena para o furto de celular. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados vão ao Supremo Tribunal Federal para liberar o pagamento das emendas parlamentares. Repórter Érica Christian. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, devem discutir nesta quinta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a liberação das emendas parlamentares, que tiveram o pagamento suspenso no ano passado. Apesar de o Congresso Nacional ter aprovado novas regras de transparência, Dino manteve o bloqueio. Segundo o líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, Davi Alcolumbre deverá buscar um entendimento com o ministro do STF. O presidente Davi, ele tem estado no Supremo para encontrar uma solução e um entendimento para que essas coisas fluam, e a gente não tenha obstrução. Ao citar que o pagamento das emendas parlamentares está na Constituição, o líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, comentou que as votações no Legislativo deverão ser retomadas mesmo após o Supremo rever o bloqueio. A gente não pode avançar, aliás, o país não pode avançar sem resolver essa questão das emendas, que foi uma pedra que o Judiciário botou, como parece que a Constituição é nova, A Constituição de 1988, as emendas impositivas, por exemplo, são emendas constitucionais, o orçamento é deliberado pelo Congresso Nacional. As emendas parlamentares suspensas são do orçamento do ano passado. Segundo deputados e senadores, diversas obras e projetos nos estados e municípios foram paralisados por falta de recursos em decorrência da decisão do ministro do Supremo. O Senado pode analisar o projeto que aumenta a pena para o furto de telefones celulares. Repórter César Mendes. Uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Datafolha apontou que 1 em cada 10 brasileiros teve o seu telefone celular roubado ou furtado entre julho de 2023 e junho de 2024. Outro levantamento do portal Mobilitime, especializado em telefonia celular, revela que o número de celulares subtraídos no país já ultrapassou 100 milhões. Pensando em medidas mais eficazes para o enfrentamento dessa situação, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que altera o artigo 155 do Código Penal para estabelecer pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa em caso de furto de aparelho celular móvel. Para permitir que pessoas que roubam o celular e não têm nenhuma pena de matar para ter êxito nessa sua iniciativa, tenham penas mais duras. O projeto ainda deverá ser encaminhado para as comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública. Senadores pediram ao novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça a votação do novo marco temporal da demarcação de terras indígenas. Repórter Bruno Lourenço. O senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, apresentou uma proposta que define a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como chamado marco temporal para o reconhecimento da ocupação tradicional indígena. O colega de partido e senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, considera que já é hora de a Comissão de Constituição e Justiça retomar a análise da PEC, que foi adiada por conta de uma tentativa de entendimento entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é que nós paralisamos o debate da PEC no marco temporal em homenagem à tentativa de acordo, presidida pelo Supremo Tribunal Federal. Neste ínterim, em que as coisas deveriam estar assustadas, o governo federal editou 2 decretos homologando demarcação de terras indígenas. Bom, 2 no meu estado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que vai conversar com os líderes para encontrar o melhor encaminhamento da proposta. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.
Uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Datafolha apontou que 1 em cada 10 brasileiros teve o seu telefone celular roubado ou furtado entre julho de 2023 e junho de 2024. Outro levantamento do portal Mobilitime, especializado em telefonia celular, revela que o número de celulares subtraídos no país já ultrapassou 100 milhões. Pensando em medidas mais eficazes para o enfrentamento dessa situação, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que altera o artigo 155 do Código Penal para estabelecer pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa em caso de furto de aparelho celular móvel. A pena para quem furta um celular é de 1 a 4 anos de reclusão. E o meu projeto passa essa pena para que ela seja de 4 a 8 anos de reclusão. Flávio Bolsonaro lembrou que os recursos tecnológicos permitem hoje aos usuários de telefones celulares o armazenamento de toda sorte de informações no aparelho, desde senhas para a realização de operações bancárias e documentos oficiais e de trabalho, a imagens pessoais, familiares e até mesmo íntimas, aspectos que fazem com que o furto de um smartphone, segundo o autor da matéria, implique não apenas na privação da posse do objeto em si, mas também no potencial de invasão de privacidade e de danos à segurança pessoal e à integridade emocional das vítimas. Hoje em dia o aparelho celular é onde está a vida de todo mundo, é muito mais valioso às vezes do que uma joia, então achei importante apresentar esse projeto para permitir que essas pessoas que roubam o celular e não tem nenhuma pena de matar uma pessoa para ter êxito nessa sua iniciativa, eles tenham penas mais duras e os juízes possam ter amparo legal para deixar esses marginais mais tempo presos. O projeto do senador Flávio Bolsonaro ainda deverá ser encaminhado para as comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública. Da Rádio Senado, César Mendes. O Conselho Nacional de Educação aprovou regras para implementar a lei que proíbe celulares nas escolas. Cada instituição de ensino vai definir o melhor lugar para guardar os aparelhos, que poderão ficar na mochila do aluno, na sala de aula sob a supervisão do professor ou ainda guardado na entrada do colégio em armários coletivos. A norma também sugere que as escolas recomendem aos pais e responsáveis que, sempre que possível, deixem os telefones em casa e estabelece que cada direção escolar vai definir as consequências para os estudantes que descumprirem a regra. Para a presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é professora e pedagoga, o uso excessivo dos aparelhos tem prejudicado a aprendizagem. O uso excessivo do celular tem reduzido capacidade de raciocínio, capacidade de atenção. As crianças ficam muito introspectivas, ela e a tela e ela. Fora alguns problemas para a própria saúde, de visão, problema de atenção, de introspecção muito grande, de falta de sociabilidade. Então, não é um instrumento que tenha favorecido a educação e a construção pedagógica do conhecimento. Pelo contrário, tem dificultado. Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, pontuou que o celular é uma ferramenta importante para que alunos possam filmar comportamentos inadequados dentro da escola, porém considera que a proibição tem um balanço positivo e que esses casos podem ser denunciados de outras formas. O estrago é muito maior de você estar com o celular em sala de aula, com falta de atenção no que o professor está dando, perdendo a percepção dos colegas que estão ali. Eu, particularmente, que sou contra a doutrinação de escolas, acredito que o balanço é muito mais positivo você restringir o celular e, se tiver alguma denúncia dessa, que seja feita de forma verbal, que a gente dê a boa-fé também para os alunos, né, e procure ter uma investigação. O documento do Conselho Nacional de Educação detalha as regras da lei que proibiu o uso de celulares nas escolas, inclusive no recreio e durante o intervalo entre as aulas. Mas manteve uma exceção para alunos com deficiência que necessitem de tecnologia assistiva ou para o monitoramento da saúde mediante atestado. O CNE vetou o uso de bloqueadores de sinal que podem afetar professores e funcionários. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o painel Clima Brasil para que os tribunais de contas de todo o país ajudem a melhorar as políticas públicas ambientais. O projeto é uma adaptação da ferramenta Climate Scanner, iniciativa coordenada pelo TCU à frente da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. O painel vai permitir que os tribunais façam diagnóstico e avaliem as ações dos governos locais. As informações também vão apoiar o Poder Executivo no direcionamento de políticas públicas e auxiliar o Legislativo a formular marcos regulatórios. Os dados serão consolidados em um panorama nacional e os resultados apresentados na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. A reunião acontece em novembro na cidade de Belém, no Pará. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, indicou a atriz Fernanda Torres para receber o diploma Berta Lutz, premiação do Senado concedida anualmente a quem se destaca na defesa dos direitos das mulheres e das questões de gênero no Brasil. A intérprete de Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em janeiro e concorre ao Oscar na mesma categoria no próximo dia 2 de março. Esta é a maior honraria do Senado e reconhece a luta de lideranças femininas no Brasil. A atriz Fernanda Torres soube com muita maestria e com todo o seu talento interpretar a coragem, os desafios de Eunice, que era uma mãe, uma esposa, uma advogada. E antes de tudo, Eunice Paiva foi uma guerreira, como tem sido tantas outras lideranças femininas no Brasil. Mesmo com o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva manteve a família de pé, mostrando a força e a resiliência que só nós, mulheres, temos diante das adversidades. A indicação foi feita com o apoio das colegas da bancada feminina do Senado, conforme ressaltou Elisiane, que também manifestou alegria pelo reconhecimento internacional da atriz. Nós torcemos para que ela receba não só o Berta Lutz, que eu acredito que ela receberá aí uma unanimidade por parte das minhas colegas, mas todos os próximos prêmios que virão e que ela está disputando, dentre eles o Oscar, o que nos traz uma grande honra, uma grande felicidade. O diploma Berta Lutz premia desde 2002 mulheres e homens em qualquer área de atuação. Entregue sempre no mês de março no plenário do Senado, o prêmio leva o nome da bióloga e advogada paulista Berta Maria Júlia Lutz, importante figura do feminismo e da educação no Brasil do século passado. Ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e defendeu o direito das mulheres de votarem e serem votadas, o que aconteceu em 3 de maio de 1933. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou um projeto de lei que obriga a administração pública a comprovar o cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados de empresas terceirizadas contratadas pelo poder público. Segundo o parlamentar, a legislação atual exige que o próprio trabalhador terceirizado denuncie possíveis irregularidades. Para Cajuru, a fiscalização deve ser responsabilidade da administração pública, com o objetivo de prevenir fraudes e garantir a proteção dos direitos desses profissionais. Considero que não é justo nem razoável transferir esse ônus ao trabalhador que, além de sofrer com a inadimplência por não receber seus direitos básicos, ainda precisa enfrentar uma batalha judicial carregada de obstáculos. O senador ressaltou que a medida não cria despesas adicionais para o setor público, mas fortalece a gestão dos contratos, evitando litígios e a precarização do trabalho terceirizado. O Estado brasileiro, por sua própria natureza e estrutura, tem a prerrogativa e a obrigação de fiscalizar os contratos que assina. É a administração pública que detém os meios e os documentos para comprovar se de fato acompanhou, exigiu das empresas contratadas o cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Para Cajuru,
é papel dos legisladores garantir que os direitos trabalhistas sejam respeitados e que a administração pública cumpra o seu dever de proteger o interesse público e a dignidade do trabalhador. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, apresentou uma proposta que define a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como chamado marco temporal para o reconhecimento da ocupação tradicional indígena. O colega de partido e senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, considera que já é hora de a Comissão de Constituição e Justiça retomar a análise da PEC, que foi adiada por conta de uma tentativa de entendimento entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é que nós paralisamos o debate da PEC no marco temporal em homenagem à tentativa de acordo, presidida pelo Supremo Tribunal Federal. Neste ínterim, em que as coisas deveriam estar assustadas, o governo federal editou 2 decretos homologando demarcação de terras indígenas. Bom, 2 no meu estado. O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, engrossou o pedido. Que nós precisamos pacificar o campo, nós precisamos dar dignidade aos povos indígenas, mas precisamos dar segurança também aos nossos produtores rurais que estão nas propriedades brasileiras. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que vai conversar com os líderes para encontrar o melhor encaminhamento da proposta. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.